falar uma coisa, amigão. Caso vença, Lula pode manter aras na PGR, dizem aliados do petista. Você está desenhado. Está desenhado. O Lula olhou para o PGR que o Bolsonaro indicou e falou: tá aí um cara bom. E se você discorda de mim, eu vou pedir para você, me coloque só três corruptos que o Aras processou. Coloca aqui no comentário, me fala três. Me fala três que eu falo: ah, mas o Aras pegou isso aí de jeito. Me coloca três aqui, ó. Me coloca três no comentário. Que mais aqui? STF garantista. O Bolsonaro tinha duas indicações para o STF. Uma, ele colocou o Cássio Nunes, que é petista. Quem disse que ele é petista? Ele próprio. E inclusive ele é o responsável pelo Lula estar disputando a eleição. Hoje, põe uma coisa na tua cabeça. O Lula só disputa a eleição porque o Cássio Nunes votou para ele disputar a eleição. Era uma turma de 5 ministros, 3 contra, 2 a favor. Esse cara se aposentou, a indicação do Bolsonaro entrou, que é o Cássio Nunes, e foi para esse lado e colocou ele lá. Aí você vai falar: ah, mas o Bolsonaro não tem culpa. Sabe o que o Bolsonaro falou a respeito disso? Literalmente isso aqui, ó. Se tiver que soltar o Lula, que solte. Se tiver... É isso. O Bolsonaro falou: se tiver que votar pro Lula aí ser descondenado, como eles estão chamando o Lula agora, que vote. Tá aí, amigão. Declaração do Bolsonaro, não é minha. Eu vou tentar não gritar, vou tentar não ficar nervoso. Vou falar numa boa aqui pra você. Que outra coisa? Prisão. Outra coisa, decisão monocrática do STF, que o Bolsonaro inclusive reclamou do debate. Passou-se um projeto de lei no Congresso para que acabasse decisão monocrática no STF. E passou, olha que bom, passou. Aí o Bolsonaro ia lá sancionar. O que ele fez? Ele vetou, amigão. Ele vetou. Não só isso, tá? O Bolsonaro sancionou o fim da delação premiada, tá? Limitou a delação premiada e criou o juiz de garantias, uma emenda do Marcelo Freixo do PSOL. O PSOL pegou o pacote anticrimes que era do Moro, transformou numa porcaria, o Congresso transformou. O Marcelo Freixo do PSOL colocou uma emenda falando: ó, cria um juiz de garantias, que além de criar mais gastos, dificulta de você prender ladrão e corrupto. O Bolsonaro falou: não, isso aqui é bom. Foi lá e sancionou. Acabar com operações policiais e acabar com prisão em segunda instância. O Bolsonaro desarticulou a prisão em segunda instância e o Bolsonaro, ele próprio, disse que ele acabou com a Lava Jato. Tentativa de aumento de foro privilegiado. Você sabia que a PEC da impunidade era isso? Você sabia que o PT e todos os bolsonaristas do Congresso votaram a favor de aumentar o foro privilegiado? Inclusive o Flávio, que se disse contra o foro privilegiado e pegou o próprio foro. O Flávio votou a favor disso daí e aí ele falou assim: puxa, foi mal, eu votei errado, eu apertei o botão errado. Aí teve a segunda votação, porque era a votação em 2 turnos. Aí ele apertou o botão errado de novo. Economia, privatização. O Bolsonaro não privatizou nada. Muito pelo contrário, ele criou estatais. E vou te falar uma coisa: ah, o Bolsonaro privatizou os aeroportos. Não. O Bolsonaro fez algumas concessões de aeroportos e vou te dizer, todos os governos, todos, da Dilma, do Lula, todos os governos têm micro-realizações. Construiu uma pontezinha aqui, fez um negocinho ali. O Bolsonaro também tem, menos do que os outros, mas, mais do que isso, o Bolsonaro não só não privatizou nada, né? E a privatização, entre aspas, da Eletrobras foi uma fraude, não é privatização aquilo, tá? Isso é subsídio para os amigos dele. Ele não só não fez isso, como ele criou estatais. Quer ver outra coisa? Emendas secretas para os parlamentares. O orçamento secreto, o Bolsonaro fala que não, o orçamento secreto eu vetei. Mentira de novo. O orçamento secreto, quem executa é o Bolsonaro. E não é nada secreto, porque as pessoas simplesmente não como é que é? Tá lá no orçamento, mas você não diz exatamente porque você vai usar. Você não precisa de licitação. Essa é a mágica, essa é a delícia do orçamento secreto para mamateiro do Centrão. Cargo pro Centrão, eu vou te falar cargo e emenda pro Centrão, eu vou te falar uma coisa. O Bolsonaro foi recorde histórico. O Bolsonaro deu mais emenda e cargo e orçamento pro Centrão do que o Fernando Henrique, do que o Temer, do que o Lula e do que a Dilma. Você sabia disso? Você sabia? O Bolsonaro é o presidente que mais deu cargo, orçamento e emenda pro Centrão e sem aprovar nenhuma reforma, tá bom? O que mais aqui? O que não vai aumentar o fundo eleitoral? O Bolsonaro mais do que duplicou. O Bolsonaro mais do que dobrou o fundo eleitoral. Foi ele mesmo. O Bolsonaro, junto com a sua base, votaram e sancionaram o aumento do fundão. E o que eu disse aqui, de dinheiro para compra de mídia, né? Dinheiro para compra de mídia. A Jovem Pan é o quê? Recebendo mais de R$1 milhão do seu dinheiro, da Secom. A Jovem Pan que contrata todo mundo que é bolsonarista. É a Adriles, é a Zoe Martins, é o, como é o nome? Augusto Nunes, é o Coppola, é Ricardo Salles. A Jovem Pan é a rádio do Bolsonaro comprada com o seu dinheiro, amigão.